Sirineu, senão vão cansar daqui da... Pois é, tem assunto para discorrer, né, senhor Everaldo? Para fazer o contraponto, Gé. Bom dia a todos, companheirada. É um prazer estar aqui. Porque assim, a gente sempre está em várias atividades, mas eu nunca compus uma mesa com o Everaldo. E é um prazer, Everaldo, a gente está aqui debatendo a situação da radiodifusão comunitária a partir de dois ângulos, né? É importante, a democracia nos permite isso. Eu quero colocar algumas situações que é importante a gente deixar claro aqui para o Everaldo. Primeiro, o seguinte: a Abraço, ela não tem nem nada pessoal contra os servidores públicos que atuam na Anatel, inclusive com o Everaldo, que é um servidor público, e todos os funcionários da Anatel. O que a gente questiona é a instituição Anatel. Afinal de contas, nos foi colocado por uma legislação contraditória a criação de uma agência reguladora. E uma agência reguladora que, na minha opinião, eu coloco aqui a minha opinião, né, ela só tem construído ações concretas para favorecer o mercado, né? E a radiodifusão também serve para isso. Eu queria pedir para o Marcelo, que está aí no comando do computador, se ele pudesse mostrar um pouquinho como é que é o tratamento que é dado às rádios comunitárias no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Olha lá, vocês estão vendo o Kassab, o Everaldo, né? Se puder botar volume aí, por favor. E isso culmina com um ato simbólico. Para a destruição, quer dizer, que isso também estava custando ao Estado brasileiro cerca de 50 mil reais para armazenar isso aí. Eu acho que nós temos uma destinação melhor. Se juntar nessa força-tarefa, prefeito, a Receita Federal, porque nós temos que investigar muito a origem desse equipamento e os que comercializam, né? E que esse fascínio pela heredidade. Então é uma demonstração que nessa cidade, nesse estado, nesse país tem lei e a democracia prevalece. Então temos que respeitar. E quero agradecer. Agora põe o outro do trator, por favor. Esse material e lembrar aqui, passado pela nossa querida Aldamar Não, não é esse, é um outro que o 4 entidades trator, receberão o material. Essa é a democracia que a gente quer debater, né? Sem nenhum problema, Everaldo. Eu acho o seguinte: primeiro, qual é a origem desses equipamentos? Se o senhor está fazendo uma pergunta ali na conversa com o Kassab e vocês têm que investigar, não precisa investigar, eu vou dizer. São poupanças populares construídas pela comunidade. Ou seja, esses equipamentos, né, de origem duvidosa, são poupanças da qual a comunidade angariou, né, fizeram festas, e esse foi o resultado dessas poupanças populares. Esse é um debate que a gente precisa fazer do ponto de vista político. Por quê? Quantas rádios comunitárias estão com dificuldade de ter equipamentos? A Rádio Cantareira está autorizada e tem pouco equipamento. E é uma rádio autorizada que poderia contribuir. Ao invés de passar o trator, por que a Anatel não pensou em fazer uma discussão, ver para onde iriam esses equipamentos? Né? Esse é o primeiro debate que eu queria colocar. E aí, Everaldo, olha só, a gente precisa entender como é que funciona esse mecanismo, né? Eu costumo dizer que a Anatel, né, em todos os lugares que eu vou, eu falo,
A Anatel é um leão contra as rádios comunitárias, mas, por outro lado, ela é um gatinho para as rádios dos poderosos. E digo isso a partir daquilo que a gente presenciou na Rádio Morena de Campinas. O que aconteceu na Rádio Morena? A Anatel estava fazendo uma fiscalização de rotina na Rádio Morena de Campinas, é uma rádio autorizada, pertencente a um ex-deputado federal, né? E aí a gente descobriu alguns fatos que é importante ser analisado. A Anatel, existem duas equipes de fiscalização. Uma para a radiodifusão clandestina e outra para a radiodifusão autorizada. E aí, quando os fiscais da Anatel estiveram na rádio comercial de Campinas, a Rádio Morena, havia dois fatos que era importante ser colocado e coisas que deveriam ser feitas e que não foram feitas. Primeiro, havia um enlace, um link irregular sem a autorização da Anatel. Ou seja, crime de telecomunicações de 1 a 4 anos, com direito a aumento se houver dano a terceiro. Então havia, e uma multa. Havia o quê? Uma irregularidade, que era o link. Segunda irregularidade é que estava interferindo. Ou seja, danos a terceiro aumentaria da metade. Nós chegamos no local e falamos, gente, é o seguinte, se o nosso negócio é apontar a contradição, eu acho que aqui é o momento. Pedimos aos agentes da Anatel, perguntamos para eles se eles iriam prender o deputado, né? Afinal de contas, porque para nós eles mandam prender. Né? Para nós eles mandam prender. Apreender o equipamento, nós pedimos para aprender também. Não foi feito. O que nós tivemos que fazer? Chamar a polícia. Tivemos que fazer, infelizmente, um boletim de ocorrência de prevaricação. Ou seja, para nós é um tratamento, para eles são outros. E o processo está correndo. Agora, o que mais me deixou preocupado com isso é que isso não é uma decisão do agente. O agente é orientado a agir dessa maneira. Para vocês terem uma ideia, os agentes do serviço de fiscalização de rádio autorizada não sabiam que o procedimento era esse. Não, nós aqui não procuramos fazer esse procedimento. Eu falei, faz com nós, vocês vêm com a Federal, com a Anatel, com o guarda municipal, fiscal de quarteirão. Ele falou, não, a nossa equipe não faz isso. Eu falei, por quê? Porque nós somos a equipe de fiscalização de rádio autorizada. Né? Então, assim, se tem que ter a fiscalização, tem que ser igual e para todos. A irregularidade pela lei, se tiver que ser constatada, tinha que ser preso o cara da rádio comunitária e o cara da rádio comercial. Mas não. É que tem aquela questão, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. Né? E infelizmente, como a Anatel é uma instituição que defende o monopólio, nós somos inimigos da Anatel. E coloco abertamente. A outra equipe, e aí é o que é pior, a outra equipe de fiscalização de rádios não autorizadas, e aí eu tenho falado para o Everaldo, desculpa aqui o termo que eu vou usar, Everaldo, vai sair merda em Campinas. E saiu. E saiu. O que aconteceu? Aproximadamente uns 20 dias atrás, a Anatel fez um arrastão lá em Campinas, fechou algumas emissoras. Em duas delas, em duas ocasiões, e aí é uma coisa, viu, Everaldo? Não vai mais com polícia. A Anatel não vai mais com polícia, eles se acham polícia. Eu cheguei a fragar uma senhora seminua, né? Que me ligou urgente, essa senhora estava seminua, o fiscal da Anatel sozinho pulou o muro e se achou no direito de levar a emissora. Ou seja, ele pulou o muro, não tinha mandato judicial, não tinha nada. Conclusão, foi parar na delegacia. Primeiro, constrangimento ilegal, exercício arbitrário de suas próprias razões e invasão de domicílio. Isso aconteceu há 15 dias, né? E os agentes, um deles é o Maciel. E a situação do Maciel é pior, porque o Maciel, ele chega, primeira coisa que ele chega é tentar desqualificar a direção da Abraço. Que o GR é picareta, que o GR é bandido, que o GR é isso, né? Que o GR é aquilo.
Entendeu? Eu falei para esse agente Maciel, eu falei, ô Maciel, se você vai tentar me desqualificar, eu respondo na justiça. Porque o que ele quer é que eu dê um murro na cara dele para ele sair de bonzinho. Isso nós não vamos fazer. Isso nós não vamos fazer, mas esse é o problema. E aí o seguinte, o mais recente aconteceu, e aí o Everaldo sabe disso, que nós fomos lá na Anatel, perdi a cabeça, fui lá e fui para brigar. Numa das rádios nossas, né, a esposa do companheiro estava grávida, de 5 meses, tá? Isso aqui até a gente vai depois tocar esse negócio para frente, em todas as esferas, movimento de direitos humanos, tudo. A esposa do companheiro estava grávida de 5 meses, a forma como o Maciel chegou na rádio, invadiu, peitou, houve um problema muito sério, a companheira estourou a bolsa da gravidez da companheira e a companheira perdeu a criança, depois de 3 dias. E o laudo técnico do médico diz o seguinte, foi um grande estresse emocional. Ela perdeu uma criança por um grande estresse emocional. E aí eu fui para a Anatel conversar com o chefe de fiscalização primeiro, me atendeu na porta da Anatel. Eu acho que isso não é um procedimento institucional, tem que ter olha, vamos conversar numa sala reservadamente, e o chefe de fiscalização, Thomas, falou, não, vamos conversar aqui mesmo. Falei, pô, mas peraí, nós somos uma instituição representativa, não, com você a gente conversa aqui. Aí o que eu falei? Falei, olha, Thomas, é o seguinte, eu vim aqui no sentido de que vocês entendam que pode haver um conflito muito maior, porque o companheiro que perdeu o filho, né, ele está muito chocado e agressivo. Estou pedindo, primeiro, para que mude esse tratamento, da ação dos agentes, e que, por gentileza, nesse momento, não é viável a fiscalização por esses agentes, o Everaldo e o outro agente, e pedir para o Thomas se era possível, pelo menos, afastá-lo ou colocá-lo em outras funções para evitar conflito. Porque a gente não quer derramamento de sangue em lugar nenhum, seja de nossa parte, seja da parte da Anatel também. Mas a gente não consegue responsabilizar, né? E nós não temos todo o controle disso, acho que cada um é livre e independente, mas do que pode acontecer, por exemplo. Né? Então, assim, é prudente, para garantir a segurança desses agentes, que se troque os agentes. Né? E eu estou desabafando assim, sabe? Que se troque os agentes para evitar um conflito. Eu quero só dizer isso, porque existem dois modelos de fiscalização. Um para o modelo comercial, que é um gato, os gatinhos, e para o modelo de rádio comunitária são leões. Entendeu? Sai ostentando, parece, sabe, se dá uma arma para os caras da Anatel, então, nós já estava tudo fuzilado. Né? Então é importante, Everaldo, que entenda essa forma de tratamento, de fiscalização, de um lado para a rádio comunitária, de outro para a rádio comercial. Eu acho que tem que equiparar isso de forma igual. Né? E para nós, a recíproca é nossa também, e para nós temos que entender o seguinte, o que diz a lei? O tratamento do serviço público tem que ser igual. A partir do momento que não é igual, é prevaricação. E prevaricação a gente sabe até onde pode ir. Né? Eu queria também discutir com o Everaldo, e aí é uma discussão muito interessante. Eu acho que está havendo muito problema com relação a multas. Seja pelo uso irregular de radiofrequência, seja pela questão de conteúdo sobre o que é propaganda, o que é apoio cultural, o que é publicidade. Se tem uma lei que disciplina, o Estado brasileiro tem que cumprir a lei. Se existem suposições, nós entendemos dessa maneira, então assim, faça com que a forma como você entenda se transforme em lei, para depois aplicar a sanção. Tá? Nós não estamos aqui, e aí eu faço uma discussão tranquila com os companheiros, que não se preocupem com multas, né, baseada na questão de apoio cultural e essas coisas. Por quê? Propaganda se vende, se não vende. Não tem uma lei que regule o que pode e o que não pode, o que é apoio cultural e o que não é. Tanto é que a TV Cultura vende geladeira das Casas Bahia a R$800, e eu estou querendo comprar a minha, né?
e eu já sei até o preço, e a TV Cultura não recebe a multa. Já a rádio comunitária, por exemplo, olha que loucura, não sei se o Naldo de Buri está aqui, mas o Naldo recebeu a multa do Ministério das Comunicações por dizer que na lotérica as pessoas podem receber o Bolsa Família. E é o único posto que as pessoas têm para receber o Bolsa Família. E recebeu o quê? Uma multa. Coisa doida isso. Ou seja, você está vendendo a lotérica, ou seja, oferecendo o serviço. E aí qual que era? Era a única agência que as pessoas poderiam receber o Bolsa Família. Isso é prestação de serviço ou é propaganda? Esse é o debate que a gente precisa fazer. Então, assim, para nós, eu digo abertamente para os companheiros o seguinte: as multas nós vamos recorrer de todas. Não existe fundamentação legal. Você só pode punir ou definir alguma coisa se houver uma lei que diz o seguinte: só pode condenar uma pessoa se houver uma lei que diz que ele está cometendo, merece condenação. A visão, o entendimento do Ministério das Comunicações ou da Anatel, para nós não interessa. Se tiver uma lei, cumpra-se a lei. E nós questionaremos a lei mais na frente. Mas não pode multar por suposições. Tá? Outra questão que eu quero colocar, Everaldo, e aí vai ser uma discussão muito séria. Virou uma indústria da multa, sanções administrativas da Anatel. Tem rádio comunitária aí, entendeu não, que recebe 10, 8 mil reais de multa. O que a Anatel está querendo fazer? Na realidade é o seguinte: existem dois procedimentos de fechamento. Um é aquele violento pela Polícia Federal e Anatel, e que dá na busca e apreensão. A outra é o econômico, que é aquelas multas de 8 mil reais, de 7 mil reais, que não tem diferença nenhuma da multa com mandato judicial. A única diferença é a violência, como se procede. Mas a forma é a mesma, ou seja, é alejar a rádio economicamente. Mas aí eu quero deixar bem objetivamente para os companheiros o seguinte: fechou, não tem problema, e aí pode até me criminalizarem, mas a Abraço tem um estoque de equipamento fantástico, né? Vocês que vão pagar a mensalidade para a Abraço, mas em Campinas as rádios pagam a mensalidade, é justamente para criar resistência. Ou seja, fechou hoje, está aqui o equipamento, monta no ar amanhã. Então não adianta querer destruir pelo trator, que a gente tem mais equipamento para jogar no ar aí. É importante, viu, Everaldo, a gente fazer esse debate tranquilo, né, porque acho que a liberdade de expressão está se dando na prática e não por uma outorga do governo, como você mesmo disse. Né? Às vezes tem muita rádio que se diz comunitária e é picaretária. Né? Então, assim, nós entendemos que rádio comunitária, para nós, é aquela que presta serviço para a comunidade, que seja plural e aberta. Para fechar, Everaldo, nós, quando houve o debate do canal para São Paulo, a Abraço, ela se retirou das mesas de discussões, né? Por quê? Porque a gente tinha um laudo de engenheiros do CPQD, que eram parceiros, que eram os companheiros Takashi e Manhães, que disse abertamente, através de um laudo que eles fizeram, que os canais oferecidos pela Anatel no espectro de São Paulo não serviriam, principalmente com o uso de canal adjacente de um lado, do outro. Conclusão: o senhor deve ouvir a Rádio Heliópolis. Qual é o slogan da Rádio Heliópolis? Rádio Heliópolis, a pior frequência do seu rádio. Né? E essa é a situação atual que as rádios estão fazendo. Está aqui a Jussara da Cantareira. Não é a pior frequência da Rádio Cantareira? E ao mesmo tempo nós temos, Everaldo, um monte de rádio pirata. Quando a gente fala de pirata, a gente fala de comercial, né? Porque é aqueles que estão atrás do ouro. Funcionando nas torres da Avenida Paulista. Às vezes o Paulo Abreu tem uma outorga para Atibaia e um contorno de 20 quilômetros. A Anatel autoriza o cara a funcionar numa torre da Avenida Paulista com 50 mil watts, tomando o canal das rádios comunitárias de São Paulo, como é o caso da Cantareira, da Heliópolis e tal. Então, assim, é preciso ter postura política. As rádios comunitárias não querem ficar fora do dial. Elas têm que estar dentro de um canal decente. E, para isso, a Anatel tem que retirar, e é função dela, a fiscalização do espectro, retirar todos esses vagabundos das rádios comerciais que estão
justamente utilizando o espectro de São Paulo para evitar que a rádio comunitária funcione. Esse é um debate, a gente faz um desafio aqui, né? A outra questão, esses tempos atrás eu rodei com o companheiro Luiz Ângelo, lá de Cravinhos, a maioria das rádios da região de Ribeirão Preto. O espectro de radiofrequência, não só na região, mas também no Brasil todo, segundo pesquisa do Marcos Manhães, o espectro de FM ele tem apenas 10% ocupado, com exceção dos grandes centros urbanos. Somente 10%. O canal está livre, o espectro está livre, está lindo, né? Mas aí o que acontece? Onde está a rádio comunitária? 87,9. Quer dizer, é preciso a gente estudar caso a caso, Everaldo. Fazer um levantamento, opa, aqui ó, Serra Azul, Sertãozinho. Opa, Sertãozinho tem canal vago, então vamos colocar a rádio comunitária aqui. Né? Para o Lúcio não sofrer que nem ele está sofrendo lá, né? Seja em relação à multa, mas também a canal. Né? Então é preciso colocar o seguinte, aonde tiver dificuldade, vamos tirar uma comercial que está invadindo o espectro, garantir lá. Aonde não tem dificuldade, rádio comunitária dentro do dial. Isso para nós é tranquilo. E aí eu não entendo, por exemplo, em Serra Azul, aonde não chega nenhuma rádio, mas nem comercial, está lá a rádio 87,9. Às vezes as pessoas dizem o seguinte, né? Me disseram, o assessor da Sonia Francini, na época, quando a gente se retirou da mesa de trabalho do canal para São Paulo, que ele me disse o seguinte, na política o péssimo é maravilhoso. Aí eu respondi para ele, na política que vocês fazem, o péssimo é maravilhoso. Agora, na nossa política, o maravilhoso tem que ser maravilhoso, né? E a gente gostaria que a Anatel tomasse providência em relação às rádios picaretas, entenda isso, viu, Everaldo? Como uma denúncia formal da Abraço, que as rádios picaretas comerciais saiam da Avenida Paulista, né, que voltem para os seus lugares de origem, para que a gente possa rediscutir o espectro de São Paulo. Essa é a proposta que a Abraço leva. Bom, eu queria só finalizar e dizer uma coisa. Interfere em avião? Eu não sei, gente. Eu agora estou andando muito de avião, confesso. Né? Fui para Sergipe, tenho conversado com muitos comandantes de voos, mas eu tenho uma discussão que a gente tem que fazer também, 2 pesos e 2 medidas. Pode haver interferência? Pode, o batimento de uma para outra é tranquilo. Agora, eu vou usar um exemplo concreto. O exemplo concreto é que a somatória de 2 emissoras com problemas pode gerar uma terceira frequência, essa terceira frequência pode dar um batimento no aeroporto. Isso é fato. Agora, como é que se resolve esse problema? É simples. Fiscalização, resolver o problema com diálogo, né? Porque eu tenho um caso de Itu que é muito interessante. A Rádio Clube de Itu, ela estava dando batimento no aeroporto com a somatória da Rádio Comunitária de Louveira. Ou seja, uma rádio comunitária e uma rádio comercial fizeram o mesmo batimento, gerou um harmônico no aeroporto de Viracopos. Aí foi lá a Anatel, a equipe de fiscalização resolveu o problema a pedido da Infraero. E aí, o que aconteceu? A rádio comunitária foi lacrada, a Rádio Clube de Itu só fez até deram o nome lá no relatório, fez um pequeno shift de ajuste. Para nós foi um lacre para a Rádio de Louveira, para a Rádio de Itu fez um shift e continuou no ar. Isso é o quê? Sabe, isso é o quê? Isso a gente precisa debater. É um leão contra um e um gatinho contra o outro. Eu acho que eu paro por aqui no debate com a Anatel, viu, Veraldo? Não, né? O senhor vai ter o direito para... Mas tem um outro debate que eu quero fazer com os companheiros, chamado Procedimento de Análise do Processo dos Ministérios das Comunicações. E aí é um debate que a gente precisa entender o seguinte, precisa entender, escancarar aquela caixa preta. E aí é onde a coisa pega. Primeiro, importante lembrar que no processo de disputa do Ministério das Comunicações nós perdemos, foi o Hélio Costa. Negócio de mensalão, aquela coisa toda. Eu fiz uma análise da situação da radiodifusão comunitária nas localidades
de São Paulo, a partir de uma pesquisa do Vinícius Lima, que diz o seguinte: a relação dos políticos com as rádios. Na região de Campinas, as rádios estão, ou melhor, a pesquisa do Vinícius diz que 50,2% das rádios estão na mão de político. Na região de Campinas, aumentou para 64%. Esse é um debate que a gente precisa fazer. Aí eu comecei a pensar, como é que eu resolvo isso? Eu vou ter que abrir essa caixa preta. E comecei a pesquisar. O procurador da República, Sérgio Suyama, me mandou uma lista de mais de 70 mil solicitações de deputados. É aquilo que a gente chama de pleitos. O deputado vai lá, olha, autoriza essa rádio aqui. Eu somei todas as do Hélio Costa. Quando o Hélio Costa era senador, ele mandava ofíciozinho pedindo outorga de rádio. E eu quero dizer o seguinte, o Hélio Costa é 100% rádio comunitária. Todos os pleitozinhos dele como senador foram atendidos depois que ele virou ministro. Isso que é usar o ministério para uso próprio. E aí, quando uma rádio comunitária é fechada porque não tem outorga, e a gente vai justificar o seguinte, olha, está na mão de político, quem deveria ser preso é o ministro, e não o companheiro da rádio comunitária. Esse é o debate que eu faço. Tá? A outra situação, e aí o companheiro Cirineu foi comigo, nós fomos ver o processo lá da rádio de Bauru. Aí nós fomos rodando, Bauru, para fechar, rapidão. Nós fomos rodando lá no Ministério das Comunicações, nós descobrimos o quê? O Ministério das Comunicações só tem 16 funcionários para cuidar de 20 mil processos. Aí, o que aconteceu? Nós fomos num negócio chamado assessoria parlamentar. A assessoria parlamentar, João Brandt, tem mais de 40 funcionários. Se transferisse aquele povo para fazer outorga de rádio, já andava, não precisava ficar esperando 10 anos. E aí eu comecei a conversar com uma funcionária, eu não vou dizer o nome aqui, virou minha amiga, mas ela não aguenta mais ter que fazer com que as rádios andem de acordo com o pedido de deputado. E eu descobri o seguinte, cada deputado tem direito a indicar 3 localidades para aviso de habilitação e ele tem direito a indicar 3 rádios para serem autorizadas. Quem montou essa estrutura? Vamos dizer, vamos, Hélio Costa. Está lá, quem cuida do Departamento de Radiodifusão Comunitária do Ministério das Comunicações? É o Júnior, que era assessor da Secretaria Parlamentar. Ou seja, a Secretaria Parlamentar é aquela que negocia com os deputados. Aí o cara saiu e foi para a Secretaria de Rádio Comunitária. Depois assumiu no lugar dele um moço chamado Zé Vicente, que ficou 8 meses lá, entendeu como é que funciona a troca, né, de moedas, e, enfim, e agora é o novo secretário de Comunicação Eletrônica do Ministério, que entrou no lugar da Zilda Beatriz. Para nós da Abraço, o que nós queremos? Transparência. Está aqui esse companheiro aqui, Everaldo, tá, que ele conseguiu, e nós temos que aplaudir ele, eu quero que vocês aplaudam depois do que eu vou dizer, que é o seguinte, havia uma rádio lá em Piratininga, cartorial, de um político. Piratininga é região de Bauru. E aí a rádio estava, a outorga ia sair para o político. Sabe o que ele fez? Mobilizou a comunidade e conseguiu arquivar o processo do político e a rádio de Piratininga está aqui. Ele fez na prática o que nós estamos querendo fazer há muito tempo, tirou a rádio da mão de político, organizou a comunidade e entregou para a comunidade, que é o companheiro Manuel aqui. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que fazer, organizar o nosso exército. Né? E o que eu quero dizer, Everaldo, para finalizar, eu queria saber quais são os procedimentos, agora uma pergunta, quais são os procedimentos de multa? Porque eu tenho boletos de rádio que só leva para mim de R$15 mil e outro de R$4 mil pela mesma conduta. Outra questão, eu quero debater a legalidade dessas multas. Por quê? A multa da Anatel, ela é regimental, ela não tem poder de lei. Quando a gente fala de regimento, a gente está falando do regimento interno aqui do Congresso.
Regimento é isso. Quando fala regimento interno, quer dizer ao espaço que a gente vive. Quando é um regimento interno da Anatel, ela não pode aplicar se não tiver força de lei. E porque ainda diz ainda no PADO, né, que a multa, né, por deliberação do regimento interno da Anatel. Como é que a Anatel pode decidir pelas nossas vidas se nós não fazemos parte dela? Essa é a pergunta que eu queria fazer. Fico por aqui, companheirada, para finalizar o seguinte: debate de canal. Canal tem para todo mundo. E digo aqui na frente do Everaldo, vamos ocupá-los independentemente de se tiver um canal só para a rádio comunitária ou não. Os canais são nossos, são públicos e vamos ocupá-los. Questão de interferência, a Abraço cuida disso. A Abraço cuida disso. Em Campinas nós temos técnicos que ficam monitorando o espectro 24 horas por dia, para ver se não vai dar interferência. A rádio que der interferência, nós mesmos vamos lá e tiramos do ar. E a gente fez esse acordo com o Everaldo. Everaldo, se tiver alguma rádio interferindo, me avisa, que a gente resolve o problema. Tanto é que quando tem, o Everaldo me avisa e a gente resolve o problema, vai lá e pede para o companheiro sair do ar. Infelizmente isso não está acontecendo mais, Everaldo. A gente quer voltar a restabelecer essa relação. Tá certo? O Everaldo está dizendo que está de mal comigo, mas ele é corintiano, então a gente vai restabelecer de novo a nossa relação.